que muda para a mulher 40 a mais? Esse conteúdo que é valioso não apenas para as mulheres, é valioso também aos homens para aprender a lidar com as suas mulheres. É muito importante. Então, sem mais delongas, nós temos aqui no palco já a maravilhosa nutricionista Carol Martins, que vai abordar esse tema. Carol terá 30 minutos de exposição e os últimos minutos ela poderá deixar para interação com a nossa plateia. Com a palavra, Carol. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, quero agradecer vocês por terem ficado até um pouquinho mais tarde aqui. Acho que assim tá bom o som, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, muito obrigada. Eu sou a Carol Martins, então eu sou nutricionista, educadora física, sou membro do American College, Colégio Americano de Medicina do Esporte, sou expert da Elemento Puro, que está aqui com stand também, maravilhoso. Sou atleta biquíni profissional, e tem um programa para mulheres com mais de 40 anos. E hoje eu atendo muitas mulheres no consultório que são mulheres 40 a mais. E tenho mais de 40 anos também, o que me despertou o interesse, então, por esse assunto. Porque eu fui aquela mulher com 38 anos, mais ou menos, que eu dizia assim, 40 anos não muda nada, imagina. É frescura dessa mulherada, né, que diz que depois dos 40, depois dos 40... E me vi realmente com algumas mudanças ali depois dos 40 anos que me despertou o interesse para começar a estudar, então, sobre esse assunto, né? E que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Então, realmente, a gente tem mudanças depois dos 40 anos, mas tudo que eu vou falar aqui também tem grandes soluções, tá? Então, fiz 40 e agora? Então, o que a mulher com mais de 40 anos começa a perceber? Ela começa a perceber que ganha mais gordura na região abdominal, realmente. Uma dificuldade maior no emagrecimento. Então, o que acontece? Ela percebe que, realmente, aquele emagrecimento que ela tinha com muito mais facilidade antes, né, aos 20 anos, que a gente faz uma dietinha aqui mais rápido, uma coisa assim, final de semana já está mais resolvido, o peso da balança já baixou, aqui com 40 anos já fica diferente. Então, ela percebe que tem mais flacidez, e isso acontece porque ela fica realmente com uma produção de colágeno diminuída, alterações no sono, e aqui um detalhe que muita gente não sabe, mas a mulher com mais de 40 anos, e depois eu vou explicar o porquê, ela realmente começa a ter algumas alterações no sono. E isso também a gente tem como resolver. Um cansaço excessivo e uma perda considerável de massa muscular. O que realmente muda, então, nessa fase? A mulher realmente entra no processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Isso já acontece ali por volta dos 30, 35 anos. A gente inicia, isso é natural, é do envelhecimento, a gente inicia uma perda de massa muscular. No entanto, aos 40 anos, com a chegada do climatério, isso vai acelerando. E depois, ainda lá na menopausa, isso vai ser mais rápido. Então, é importante estar atenta à massa muscular. Uma redução na produção de colágeno, que também acontece lá por volta dos 35 anos. Então, ali pelos 30 anos, a gente ainda está produzindo mais colágeno do que degradando. E depois dessa fase, a gente começa a degradar mais colágeno do que produz. E isso também a gente percebe ali quando chega os 40 anos. O processo de osteopenia, e aqui é um dado muito importante, então se estima que a mulher vai ter uma perda de massa óssea de 0,7 ao ano após os 35 anos. Isso significa que a chance de eu ter osteoporose, se eu não cuidar, é grande. E é um dado que realmente não é muito comentado, mas o risco da osteoporose é realmente uma mulher, né? Enfim, o risco para o homem também, mas para a mulher é pela questão hormonal. Então, todos esses quesitos que eu estou falando aqui são principalmente pela baixa dos hormônios femininos. E aí uma mulher que, com osteoporose, chega a ter uma queda e vai ter uma fratura com muito mais facilidade, porque essa massa óssea não está mais tão densa, a chance de ela ficar acamada e depois agravar mais esse processo é muito grande. E aí tem a redução da produção hormonal, que foi o que eu falei, e o climatério com os seus sintomas, né? Então, quando a mulher chega ali por volta dos 40 anos, ela começa a observar, então, o que é... Opa, é para lá?
O que são os sintomas do climatério, né? E o climatério é uma palavra que até, assim, para a mulher acaba assustando um pouco, né? Porque ontem eu tinha 38, 39, agora eu tenho 40 e estou no climatério. Daqui a um pouco eu já estou na menopausa. Então, mas é uma fase que antecede a menopausa, inicia por volta dos 40 anos e tem uma duração em torno de 10 anos. Então, a mulher brasileira, a gente tem dados de que ela entra na menopausa por volta dos 50 anos, né? Isso não é uma regra, claro que não, é individual, mas é uma média. Todas as mulheres vão passar por essa fase? Todas, mas nem todas vão ter os mesmos sintomas, e são vários sintomas, e eu vou falar aqui. Algumas com mais sintomas, outras com menos sintomas. O que a gente sabe? Que as mulheres que são mais ativas e que têm uma alimentação mais saudável, elas tendem a apresentar menos sintomas e em menor intensidade. Quais são esses sintomas do climatério? O calorão, então o fogacho, esse é típico e esse todo mundo sabe, todo mundo já associa com a menopausa ou com o estar próximo da menopausa. Mas as alterações no sono é o segundo sintoma mais frequente e que muitas mulheres não sabem que isso é devido ao climatério. Então, essa mulher, ela não tem, às vezes, dificuldade para pegar no sono, mas ela acorda 3 da manhã, ela acorda 3h30 da manhã, ela perde o sono, é aquela insônia. Ela não sabe por que isso está acontecendo. E isso é uma característica do climatério. O suor noturno, então começa a ter aquele calorão à noite, então tira a coberta, bota a coberta, né, e fica naquela briga, isso também atrapalha o sono. O esgotamento físico e mental é um sintoma típico também, é um dos sintomas mais frequentes. A irritação, então alterações no humor, ou ela está mais depressiva, ou ela fica irritada. E muitas vezes a mulher está com humor depressivo e é diagnosticado como uma depressão. E ela começa a fazer uso, então, do antidepressivo. E, na verdade, ela precisava era fazer um ajuste dos sintomas do climatério. O suor noturno, eu falei 2 vezes aqui, dor articular e muscular. Isso é um dado também importante, porque ela começa a ter dores, pode ter, né, dor muscular, dor articular, que está associado a essa produção hormonal. Uma névoa mental, então, nas consultas eu sempre pergunto, e a memória como é que está? Eu ando esquecendo coisas muito básicas. Isso também é um sintoma da menopausa. E a queda na libido. Então, são vários sintomas. A gordura abdominal. Gordura abdominal, então, é típico desse período. A mulher, ela começa, primeiro, ela tinha uma gordura que é mais femoral, né? Então, a mulher, ela naturalmente armazena mais gordura na região do quadril. Se a gente observar uma adolescente, o que muda no corpo da adolescente? Quando ela é criança para adolescente. A adolescente vai botar corpo depois que menstrua. Então, ela fica, né, quadril mais largo, fica com um corpo feminino. E a avó, como que é o corpo da avó? É mais retinho, já é mais quadradinho, mais gordura abdominal. Então, a diferença é que essa gordura que era mais femoral começa a vir para a região abdominal. E a gente tem 2 fases na mulher que são as principais para ganho de gordura abdominal, que é na gestação, e aí por isso que tem o diabetes gestacional, né, o porquê que a facilidade de ter diabetes gestacional, e na fase do climatério. Então, cuidado com o ganho de gordura nessa fase depois dos 40 anos é importante, porque essa gordura visceral, ela vai ser uma gordura perigosa. Então, essa mudança na gordura corporal. Essa gordura abdominal, ela gera um processo inflamatório. Então, uma inflamação crônica de baixo grau, que aumenta o depósito de gordura no fígado, e que aumenta a resistência periférica à insulina. Então, a chance de ter hipertensão arterial e de ter uma síndrome metabólica, e aí vem o diabetes, vem um risco cardiovascular, então aumenta muito. E para melhorar esse quadro, a gente tem que fazer o quê? Reduzir gordura corporal através da dieta, através do exercício, e enquanto isso, utilizar de nutrientes para diminuir a resposta inflamatória. E um dos nutrientes que eu gosto de utilizar é o ômega 3. A gente consegue ômega 3 através da alimentação
Sim, mas não na quantidade que consegue ajudar. Então, para obter essa quantidade de ômega 3, que é importante, eu posso suplementar. Então, o ômega 3 são ácidos graxos essenciais e a gente tem dois que são os principais, que é o EPA e o DHA. O EPA, ele atua muito mais nos vasos sanguíneos, então ele é anti-inflamatório, e o DHA é abundante no tecido nervoso. Então, o ômega 3 é anti-inflamatório, ele faz uma proteção cardiovascular e ele é altamente recomendado pelo consenso de medicina cardiometabólica. Ele reduz os triglicerídeos, hipertensão, ansiedade e depressão. Então, a suplementação com ômega 3 é algo que eu indico fortemente para mulheres com mais de 40 anos. E aí o detalhe importante, como escolher esse ômega 3? É só eu ir lá comprar o ômega 3? Não. Porque aí a gente tem que saber ler o rótulo. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, deixa eu ficar para cá. 2 exemplos de ômega 3 que a gente encontra no mercado. Eu trouxe uma marca importada, que vocês não vão ter aqui, e o outro da Elemento Puro, para a gente poder comparar. Então, a gente tem que olhar a quantidade de ômega 3 total, quantidade da cápsula, ali a porção de 2 gramas, e o quanto oferece de EPA e de DHA. E aí fazer essa relação. Um bom produto vai ter em torno de 70% de ômega 3, somando EPA e DHA. Então, aqui eu trouxe um exemplo que a gente tem 30% de ômega 3, e aí eu teria que fazer o consumo de várias cápsulas, e esse não é o problema, porque o problema é que o restante é de gordura. E aí eu vou ter um alto consumo de gordura que não é a gordura que eu quero. Não é o EPA e o DHA. Então, eu vou ter que consumir mais cápsulas. Às vezes, esse produto ele é até mais barato, mas ele não me traz a quantidade que eu preciso, ou eu vou acabar gastando mais e ingerindo mais gordura. Então, um bom produto, e aí vocês podem pegar o ômega 3 de vocês e conferir no rótulo, ele tem que oferecer 70%, pelo menos, de ômega 3. E aí, para reduzir essa gordura abdominal, como que eu faço? Porque agora, com 40 anos, eu começo a perceber que fechar a boca já não funciona mais. E isso realmente acontece, né? Porque o emagrecer não é só baixar o peso na balança. Então, quando a gente se preocupava em baixar o peso na balança, eu não tinha aquele processo de sarcopenia tão acentuado. Então, a chance de eu perder massa muscular antes era menor. Só que agora, eu perco massa muscular. Então, grande parte desse processo, se eu fizer uma dieta maluca, né, uma dieta dessas de, vou deixar de comer agora por uma semana, vou comer muito pouco, para poder baixar o peso na balança, a chance de eu perder massa muscular é maior. E aí, o que acontece? Eu vou lentificar o meu metabolismo, fazendo uma sequência de vezes essa dieta. Se eu lentifico o meu metabolismo, vai ficar cada vez mais difícil de eu emagrecer. E aí, vai ser mais difícil ainda de eu chegar no meu objetivo. Então, a ideia para uma mulher com mais de 40 anos é preservar a massa muscular a todo custo. Preserva a massa muscular porque a gente já está no processo de perda. Então, vai ser cada vez mais difícil de emagrecer e eu preciso garantir nutrientes para o cabelo, para a pele e para as unhas. E por que eu falo isso? Porque agora não dá mais para fazer qualquer tipo de dieta. Não é mais o momento de fechar a boca para baixar o peso da balança. Porque eu vou tirar nutrientes do meu cabelo, da minha pele, das minhas unhas, né, para poder garantir a minha sobrevivência. Se eu fizer uma dieta, né, de baixíssima caloria. Além disso, eu vou perder massa muscular, vou ficar cada vez mais resistente a dietas e não vou perder gordura, que é o mais importante. Como que eu consigo mudar? Então, primeira coisa, respondendo a pergunta, sim, é possível, consigo mudar, mas eu preciso fazer o controle da gordura abdominal. Eu preciso preservar massa muscular. Preciso evitar osteopenia, que é a perda de massa óssea. Para isso tudo, eu preciso fazer musculação. Então, musculação, não existe mais mulher com mais de 40 anos dizendo assim, mas eu não gosto de musculação, mas vai ter que fazer. Precisa, querendo o resultado, e aí eu falo em resultado com relação à saúde, eu preciso fazer musculação. A dieta, ela tem que ser adequadamente proteica, e eu vou mostrar para vocês aqui como
grande parte das pessoas, e aí não só mulheres, mas grande parte das pessoas não ingere a quantidade necessária de proteína. Isso aqui é muito importante. Eu preciso, para emagrecer, para perder gordura, estar em déficit calórico, isso sim, né? Mas eu preciso fazer isso de forma adequada. Então, se eu tiver ganho de gordura abdominal, gordura para perder, eu preciso estar em déficit calórico. No entanto, não daquela forma, né, de fazer qualquer tipo de dieta. E cuidar da saúde intestinal, porque é no intestino que eu tenho a absorção de todos os nutrientes. Então, quais são os diferenciais? Quais são os diferenciais na alimentação de uma mulher 40+? Proteína de alto valor biológico. E aí vem a proteína, então, com uma quantidade adequada de aminoácidos. A gente tem várias proteínas, vários tipos de proteína, as carnes, o whey protein, que eu vou falar aqui, proteína da soja, para quem é vegano também. Carboidratos, ingerir carboidratos de qualidade. Gorduras boas e calculadas, porque a gente tem que pensar na caloria também. Então, não é porque é gordura boa que eu posso consumir à vontade. Eu tenho que pensar no total dessa dieta. Frutas e vegetais, e aqui entra uma questão que muita gente diz, mas é que a fruta ela engorda, a fruta tem muito açúcar, a fruta tem a frutose, mas eu não conheço ninguém que ganhou 10 quilos comendo mamão, então não é isso, né? As frutas, elas têm nutrientes, os vegetais são necessários pela quantidade de fibras, pela quantidade de nutrientes que oferece, então é importante sim e pode ter na alimentação. Fermentados são interessantes também para o intestino. A suplementação, e aí tem sim uma suplementação que eu considero necessária para essa fase. Açúcares, embutidos, ultraprocessados e álcool. Isso realmente, assim, excluam da alimentação ou consumam o mínimo possível. Então, Carol, mas eu nunca mais vou poder comer um docinho? Vai. Mas, assim, aquilo vai ser a exceção da minha alimentação. Então, da mesma forma que eu comer um pedaço de pudim no final de semana, por exemplo, não vai interferir na minha dieta, como se eu comer um prato de salada com frango no final de semana e tive uma semana inteira comendo pizza e croissant. Também não vai fazer a menor diferença. Não vai ser isso que vai me tornar fit, não vai ser isso que vai me emagrecer. Então, ter o controle da dieta no todo e, eventualmente, ter o álcool, eventualmente ter o açúcar, né, e outros ali embutidos, ultraprocessados, pode, mas evita ao máximo mulheres 40+. A alimentação, ela tem que ser o mais natural possível. E aqui, então, eu trouxe um quadro que eu gosto bastante, deixa eu ficar para cá, para mostrar que muitas vezes a gente diz assim, não, agora eu estou de dieta, então eu vou comer só uma saladinha. E aí a salada, ela começa 34 calorias, 39 calorias. Realmente ela é pouquíssima caloria e super necessária. Salada é importante, vegetais, lembram disso. Mas aí eu vou lá e coloco... Vocês conseguem ler? Mais ou menos? Bom, aí eu coloco uma colher de azeite, então. Aí eu estou colocando uma gordura boa, mas tem 94 calorias. Aí eu vou incrementar essa salada e eu coloco uma colher de semente de azeite, de sementes. Mas semente é tão saudável, mas eu estou colocando também calorias. Então, a salada que tinha lá 39 calorias, agora tem 189. Aí eu coloco uma colher de sopa de amêndoas laminadas, uma fatia de queijo Minas. Tudo isso é saudável, mas tudo isso são calorias. Aí eu coloco uma colher de sopa de avocado para dar uma incrementada, para dar uma saciada também, né? Uma saciedade maior nessa salada. Aí a minha salada, que tinha 39 calorias, foi para 443 calorias e eu ainda não entendi como que eu não emagreço se eu só como salada, né? Porque eu não como aquele arroz e feijão mais com o frango, porque isso Deus o livre. Aquele pratão ali engorda. Só que aquele pratão ali tem 339 calorias. E tem uma quantidade importante de proteína. Acho que não dá para ouvir mais para cá, senão eu vou cair. Tem uma quantidade importante de proteína, tem carboidrato de qualidade, tem vegetais, tem tudo que eu preciso. A salada é boa? É. Mas ela dá saciedade? Ela não dá a saciedade que eu preciso.
E eu vou ficar ainda com a sensação de que eu não sei porque que eu não emagreço e ela tem muito mais caloria do que aquele prato. Saúde óssea e muscular. Lembra que eu falei tanto ali, né? De preservar a massa muscular e cuidar da massa óssea. E aqui eu trouxe um cardápio muito instagramável para mostrar para vocês como as pessoas ainda consomem pouca proteína se não tiver o cálculo feito necessário. Então, uma das maiores falhas que eu vejo em consultório é a baixa ingesta de proteína. E aqui a gente tem, de manhã cedo, consumir lá uma fatia de pão com avocado, com ovo. Esse cardápio todo ele é muito saudável. Depois, no meio da manhã, come um punhado de castanhas. Aí, no almoço, peito de frango com arroz, com feijão, com salada. No meio da tarde, um iogurte com granola, com frutas. E à noite, um omelete. Aqui está tudo lindo. Eu não precisaria mudar muita coisa, mas eu precisaria acrescentar proteína. Porque nesses pratos, nesse dia, eu tenho 62 gramas de proteína. E eu preciso, para uma dieta ser adequada na quantidade de proteína, em torno de 1,4, 1,6, eu gosto de trabalhar com 1,6 a 2,0, podendo passar disso, gramas de proteína por quilo de peso. Então, se eu pegar uma pessoa com 62 quilos, que ela faça esse cardápio, ela está consumindo 1 grama de proteína, que é muito pouco. Então, essa pessoa, com certeza, está perdendo massa muscular. Então, o cálculo proteico, ele deve ser feito. De que forma que eu poderia melhorar essa alimentação aqui? Eu poderia incrementar os lanches, principalmente, que são os que têm menos proteína, com whey protein. Então, o whey protein é uma proteína de alto valor biológico, de alta qualidade, que me oferta uma quantidade de proteína alta. Então, uma forma de facilitar a alimentação é utilizar o whey protein. Então, ali, 1,4 a 2,0 gramas por quilo de peso, né, o cálculo da proteína do meu dia. A proteína, ela deve ser fornecida a cada 3 ou 4 horas, mais ou menos, e isso é o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que coloca, então, quais são as diretrizes com relação à proteína. A proteína, o whey protein, oferece 14% a mais de leucina, e a leucina é o principal aminoácido responsável pela síntese proteica. Então, aqui no whey, a gente tem 14% a mais de leucina. A quantidade de leucina que eu devo ingerir é em torno de 700 a 3.000 miligramas por dia. E o whey protein, uma dose, oferece já quase essa quantidade. Dependendo do whey protein, oferece 2.500 miligramas de leucina. O fracionamento ele deve ser feito ao longo do dia, então não vai adiantar eu consumir toda a proteína em uma refeição. Ah, Carol, mas eu coloco lá 2 bifes, então. Não vai adiantar, porque eu faço síntese proteica o dia inteiro. Eu estou fazendo o dia inteiro pele, cabelo, unha, né? Construindo a minha massa muscular, reparando os tecidos. Então, esse fracionamento ele é importante. E além de fazer síntese proteica, o whey também tem função cardioprotetora, antioxidante, faz o controle da glicemia, é neuroprotetor, antimicrobiano e tem um efeito sacietógeno. Então, ele é bem interessante de ser utilizado, inclusive, em pessoas, na dieta de pessoas com obesidade, porque ele tem esse efeito sacietógeno. A gente tem alguns mitos, né, com relação ao whey protein, que hoje já melhorou bastante, né? Então, antes, quando a gente tinha, quando alguém estava suplementando com whey protein, alguns anos atrás, era, nossa, ou é muito atleta ou está usando bomba, né? Então, eu brinco que a minha avó usa o whey protein. Só que eu cheguei para ela e eu falei, vó, seguinte, eu trouxe aqui um Nescau, peguei, troquei o pote e falei, vai ter que tomar de manhã. Porque senão a minha avó, ela consumia uma fatia de pão com um copo de café e achava que estava arrasando, né? E falta proteína. Então, a proteína, aliás, o whey protein, ele não é somente para atletas. Aliás, o público que mais se beneficia hoje da suplementação como um todo é o público idoso.
porque ali eles têm uma dificuldade na absorção, eles têm uma dificuldade no consumo de alguns alimentos. Então, o Whey Protein serve para todas as pessoas, inclusive para atletas, mas para todas as pessoas. E é talvez o suplemento que eu mais recomendo também, pela facilidade de colocar nas refeições, principalmente lanches. Então, o Whey Protein é somente em dias de treino? Não, também não, porque ele entra como proteína. E eu não preciso de proteína só nos dias de treino. Então, para o meu lanche, por exemplo, vai ser todos os dias. Então, ele vai compor a dieta. Outro mito, que o Whey incha ou engorda. E ele não incha, mas ele não engorda também, sendo que eu consumo aí de acordo com as calorias do meu dia. Claro que se eu comer o pote inteiro de whey, né, eu vou engordar porque ele também tem calorias. Mas estando dentro, contabilizado na minha dieta, não tem problema. E aí, claro, como escolher o Whey Protein? Né? A gente tem alguns produtos, então eu tenho Whey Protein isolado, que é sem lactose. Eu tenho Whey Protein hidrolisado, que passa por uma quebra maior. E aí pessoas com uma dificuldade de absorção ou com uma síndrome do intestino irritável, eu posso utilizar o Whey Protein hidrolisado, mas ele é o menos utilizado. E o Whey Protein concentrado, que aí serve para a maioria das pessoas. Então, se a pessoa não apresenta nenhuma intolerância à lactose, ela pode consumir o Whey Protein concentrado. A creatina. A creatina é um suplemento que eu também indico bastante para mulheres, né? E pela questão muscular. Então, a creatina, ela dá mais força e ela melhora o desempenho nos meus treinos. Ela aumenta a massa muscular? Não, mas ela me dá condição de fazer um treino melhor e dessa forma eu vou ter um estímulo maior que vai fazer com que o meu músculo, então, consiga reparar e crescer. Pode ser interessante para a flacidez, porque a creatina faz com que o meu músculo fique mais cheio. Então, aquela flacidez muscular pode ser ajustada um pouco também com a creatina. E aí a gente tem estudos que são muito recentes e que eu trouxe aqui para vocês, estudo de 2023, de março desse ano, falando no resultado de creatina sobre a memória. Então, esses resultados mostraram que a medida de memória, após a suplementação de creatina, e foram doses de 5 gramas por dia, em comparação com o grupo que não utilizou creatina, foi melhor. E esses benefícios foram ainda melhores em adultos mais velhos, em pessoas com mais de 66 anos. Então, olha que interessante, de novo, a creatina e pensando em mulheres 40 mais, mas também em idosos. Então, a gente pensar que a creatina é só para aquele gurizão que está com 20 anos na academia, que quer ficar maiorzinho, ele também vai ser beneficiado. Mas ele está no auge da testosterona, ele está no auge da massa muscular, o metabolismo dele funciona super bem. Então, para ele vai ser interessante? Vai ajudar? Vai. Mas para uma mulher com mais de 40 anos, para um idoso, vai ser muito mais significativo. E aí, claro que a gente tem vários mitos com relação à creatina. E aqui eu trouxe também o posicionamento da ISSN, que é o órgão internacional de nutrição, falando exatamente sobre essas questões dos mitos com relação à creatina. Que a creatina é somente para atletas e não, como eu comentei, a gente tem diversos estudos hoje mostrando isso. Creatina é um dos suplementos mais estudados hoje. Que a creatina engorda, e ela não engorda, mas ela pode aumentar o peso pela retenção hídrica. E aí não é que a pessoa fique inchada. Essa retenção, ela acontece dentro do músculo. Então, o músculo vai ficar mais cheio. Que aumenta a pressão arterial e não aumenta a pressão arterial, porque essa retenção de líquido acontece intracelular e não extracelular. Que vai causar um dano renal, e também a gente tem diversos estudos mostrando que não tem essa relação nem com a queda de cabelo. Então, para uma mulher 40 a mais, a massa magra, que compreende massa muscular e massa óssea, é um dos grandes desafios. Pensando em saúde, né? Quando a gente fala de estética, eu sempre gosto de mencionar que ela é consequência, né, de um programa bem feito. Então, a saúde óssea, né, pensando numa mulher 40 a mais, saúde óssea e saúde muscular, são pontos que a gente precisa estar atentas. E aqui tem outros
que podem ser suplementos também, mas que são importantes, de vitaminas e minerais, que é a vitamina D, que faz a síntese, né? Aliás, a síntese da vitamina D reduz com a idade, né? Então, também a gente pensando que a gente pode obter vitamina D através do sol, mas também tem a questão de quanto eu me exponho ao sol, então, verificar níveis de vitamina D sanguíneo são importantes. A vitamina K2, e aqui um dado importante, porque muitas pessoas pensam na saúde óssea como o cálcio sendo o fundamental mineral. E, na verdade, eu posso ter uma ingesta boa de cálcio, mas se eu não tiver vitamina K2, principalmente, que direciona esse cálcio para dentro do osso, eu não vou fazer a absorção da forma correta. Então, suplementar muitas vezes a vitamina K2 é importante. O magnésio, que o déficit de magnésio também está associado com a osteopenia, e a vitamina C. Mas a vitamina C ela é facilmente obtida através da alimentação. E aí, eu tenho um programa, então, para mulheres com mais de 40 anos, em que eu falo sobre alimentação, mostro a forma como tem que se alimentar, tem várias aulas lá no programa, tem vários profissionais também que estão compondo esse time no programa. O programa chama Linda aos 40 mais. Eu trouxe aqui o código para vocês acessarem direto esse programa. Então, só direcionem o celular para ali. Mas ele também está no meu perfil no Instagram. Então, esse programa fala absolutamente tudo, é super completo para mulheres com mais de 40 anos, como se alimentar, qual é a suplementação necessária, tem sugestão ali de suplementação também, tem a dermatologista falando sobre pele, cabelo, unha, o que acontece nessa fase, a ginecologista, psicóloga, então é um programa que está bem completo e eu tenho um módulo de treinos também. E eu gosto muito dessa frase, que é ser forte para ser útil, justamente porque uma mulher de 40 anos, ela está, além de se preparar para a menopausa, que é uma fase que também vai acontecer algumas outras mudanças, um pouco mais acentuada do que a gente vê aqui, mas que eu tenho esse momento para me preparar para poder ter, com a mínima intensidade ou nenhuma intensidade, essa chegada na menopausa, mas eu estou construindo a minha longevidade. E quando eu falo de ser forte para ser útil, é conquistar independência física. Então, eu viajar no avião e conseguir colocar minha mala lá em cima, guardar sem pedir ajuda, e para isso eu preciso de força. E para eu ter força, eu preciso de nutrientes e eu preciso também ter músculo treinado para isso. Então, eu consegui levantar da cadeira quando eu tiver 90 anos, né? Sem precisar ficar me segurando, sem precisar ter qualquer problema, sem precisar de alças, sem precisar de uma muleta. Então, a gente precisa trabalhar hoje. E pensando que a estética ela é consequência, mas pensando numa longevidade com independência física. Então, por isso que eu coloco que a gente busca ser forte para ser útil. Então, quero agradecer vocês, espero ter esclarecido e ajudado as mulheres que têm mais de 40 anos aqui, as mulheres que estão se preparando para os 40 anos e também nutricionistas que atendem esse público. Muito obrigada. Carol, sensacional, fiquei ali vidrada em tudo que você falou, estou no público que está entrando aí na casa dos 40, já fiquei extremamente curiosa com muita coisa, mas vou abrir para o público perguntar. Vamos lá, temos aqui 10 minutinhos, fala seu nome e vou pedir para ser o mais breve possível na sua pergunta, para a Carol ter tempo e outras pessoas também poderem participar. Seu nome? Camila, eu queria saber o que você acha da substituição do whey pelo mix de aminoácidos essenciais ou uma proteína vegana para quem é intolerante à caseína. Interessante. Camila, né? Camila? Então, Camila, assim, os aminoácidos essenciais, eles são uma parte dos aminoácidos que a gente precisa. O whey protein, ele tem uma parte dos aminoácidos essenciais e mais os outros aminoácidos que são os não essenciais. Tem um valor biológico maior e tem também uma quantidade de proteína maior. Mas pensando numa pessoa que é vegana, a gente tem a proteína isolada, né? Então, proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz. Então, essa seria uma boa opção para substituir o whey protein. Legal, mais perguntas?
Só levantar a mão? Tá. Fala seu nome. Oi, meu nome é Naira. Você comentou um pouco do ômega 3 e eu queria saber, num aspecto geral de suplementos em cápsula, foi legal que você explicou de analisar a quantidade lá de gordura, mas num aspecto geral, o que a gente pode analisar? Porque eu já ouvi questão assim, esse suplemento você tem que tomar cuidado, porque o seu corpo não vai absorver ele como deveria. Enfim, tem algumas coisas assim que ficam meio ocultas desse mundo de suplemento. O que a gente pode analisar para saber se esse suplemento é eficiente? Ou esse suplemento você só vai engolir farinha, às vezes, né, que se diz. Naira, né? Obrigada pela tua pergunta. Naira, assim, na verdade eu diria que a gente tem suplementos que são importantes, que são necessários e suplementos que a gente não tem a necessidade, né? Que pode até ser utilizado, mas tem uma grande parte de suplementos que a gente não precisaria utilizar. Então, eu brinco que quando a gente entra numa loja de suplementação, né, eu percebo que muita gente fica perdida, porque é realmente uma proposta, muitas vezes, assim, muito tentadora. Então, a gente olha assim, esse aqui emagrece, esse aqui faz eu ter um treino melhor, esse aqui faz isso, esse outro, a gente olha e, meu Deus, eu preciso de todos, né? É como quando eu vou procurar shampoo, que eu olho para o shampoo e eu penso, esse aqui é para cabelo seco, esse aqui é para cabelo tingido, esse aqui é para cabelo assim, eu penso, mas eu queria todos, né? E a gente não sabe escolher. Então, eu te diria que os suplementos, eles realmente ajudam, mas tem que saber escolher, tem que ter essa orientação, né? Então, os suplementos que eu trouxe aqui são os principais que eu considero para uma mulher 40+. Não que necessariamente tu precise consumir todos, mas tu precisa ter uma base. Alguns aqui são importantes, como eu falei, o caso do ômega 3, por exemplo, é mais porque é muito difícil a gente obter aquelas quantidades de ômega 3 na alimentação, tá? Mais perguntas? Seu nome, seja bem breve na pergunta, por favor. Oi, prazer, meu nome é Yuri. Boa tarde. Desculpa. Eu vi que você citou algumas vitaminas essenciais, como a K2 e a D, e o magnésio. Eu queria saber se é importante o zinco também. Zinco também é importante, bem colocado. A gente consegue obter também através da alimentação e, na verdade, assim, todos esses minerais, principalmente que eu trouxe aqui, dependendo da alimentação, eu não preciso suplementar. Então, em uma consulta, eu posso fazer a dosagem dessas vitaminas e desses minerais e saber o que eu realmente estou deficiente para poder fazer uma suplementação adequada. Até porque essas doses, elas podem ser ajustadas, né, individualmente. Então, não preciso ter um formato fechado, mas sim fazer isso individualmente. Legal. Quem mais aqui pediu? Aqui. Oi, meu nome é Val. Você colocou duas opções ali de cardápios para gente antes, tanto a parte de salada e depois o que é comum entre as mulheres, né, na nossa alimentação. Começa um ovinho de manhã, depois uma nuts e finaliza com um omelete. E daí você estava mencionando a questão calórica e depois da falta proteica. E a gente vê que é muito comum o uso dessas nuts nos lanchinhos, né? Normalmente as nutri sempre passam isso, sempre estabelecem isso. 2 castanhas de manhã ou à tarde. Você acha que é mais importante a gente suplementar o whey e esquecer um pouco as nuts? Até porque também essas castanhas são super calóricas. E aí, nesse processo de emagrecimento da mulher mais 40, a gente poderia colocar mais esse aminoácido, né? Essa proteína 2 vezes. Val, então assim, eu vou defender um pouco as nutricionistas, porque eu não sou essa nutricionista. Eu não coloco lanchinho, só algumas nuts ali não, porque não vai ser interessante sob o ponto de vista da proteína e também pela saciedade. Então, eu consumir aquele punhadinho de nuts não vai me dar saciedade para eu segurar. É como se eu estivesse me enganando. Eu vou enganar a fome aqui. Aí eu consumo lá um punhado de nuts que poderia ser a mesma caloria, aliás, que vai ser a mesma caloria de um sanduíche com frango dentro, por exemplo, que vai me dar muito mais saciedade.
O problema é quando a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela olha para o sanduíche e olha para as nuts e pensa, não, eu vou nesse porque aqui o sanduíche com certeza vai me engordar. Tá? Então, eu realmente não costumo colocar de forma isolada, principalmente. Até posso utilizar para uma pessoa que gosta. Tem ali minerais interessantes, então tem a questão do zinco, por exemplo, nessas nuts, né? Me fornecem minerais interessantes, mas eu posso colocar isso associado com uma proteína. Então, mesmo se fosse aquela alimentação, digamos que é uma pessoa que realmente ela quer consumir aquelas nuts ali, ela gosta e ela não fica com fome o restante do dia, né, até a próxima refeição, então eu colocaria aquelas nuts com uma medida de whey protein. Por exemplo, poderia ser ovos, poderia ser frango, poderia ser uma outra forma, poderia ser uma proteína vegana também, vegetal. Então, assim, eu tenho que compor com uma proteína. Mas, se for uma pessoa que precisa de saciedade, eu não colocaria as nuts, porque não vai dar. Oi, boa tarde. Não estou te ouvindo. Agora? Ah, sim. Meu nome é Cláudia. Tinha duas perguntas para te fazer. Sobre o ômega, né, que tem o EPA e o DHA, qual seria a proporção entre os dois, né, de ter mais ação anti-inflamatória? E também tem alguns suplementos nos Estados Unidos que eles têm o DPA, né? Além do EPA, do DHA, tem o DPA. Né? Você pode falar um pouco mais desse DPA? E também na relação do ômega 3 com o ômega 6 e o ômega 9, na questão da inflamação, se seria 1-1-1 ou se seria 2-1 ou 1-2. Tá, o que acontece? O ômega 6 e o ômega 9 são muito mais facilmente a gente obter na alimentação. Então, se eu ultrapassar essas quantidades, eu vou estar prejudicando também. Então, eu preciso ter um valor de ômega 3 maior, porque eu não consigo obter ele através da alimentação, mas o 6 e o 9 sim. Tá? O ômega 3, EPA e o DHA são os mais essenciais. Então, esses são os mais interessantes, né? Falando do DPA. Então, esses são mais interessantes. Por isso que a gente vê muito mais comumente utilizando, né, na suplementação o EPA e o DHA. O EPA, ele tem uma ação anti-inflamatória maior. Então, essa proporção, na verdade, eu utilizo, e aqui, por exemplo, a Elemento Puro tem 2 produtos. Tem uma com o EPA, uma dosagem maior, de 1000 miligramas para 400 de DHA. E tem o outro ômega, que é o Neuro, que ele tem a proporção inversa. Então, tem 1000 de DHA e 400 de EPA. O ômega, quando tem uma dosagem maior de DHA, ele tem uma ação maior neurológica. Então, para uma mulher, por exemplo, que não tem triglicerídeos alto, que não tem uma gordura visceral maior, eu já utilizo mais o DHA. Mas, se for o caso, né, de ter uns triglicerídeos aumentados, então eu vou utilizar a proporção com EPA maior. Legal. Agora, a última pergunta aqui, do Marlon. Boa tarde, eu sou o Marlon, personal trainer. Carol, eu gostaria de saber se, devido à sarcopenia, 40 mais para as mulheres e tal, se existe alguma estratégia alimentar ou até mesmo algum nutriente que possa estabilizar o desequilíbrio hormonal pré-menopausa. Tá, interessante. Na verdade, a gente tem alguns alimentos que são fitoestrógenos, tá, e que a gente pode fazer o uso, mas eles não vão ser superiores a uma suplementação a uma reposição hormonal. Então, dependendo, a mulher com mais de 40 anos, ela já pode fazer uma reposição hormonal. Claro que isso não é visto com o nutricionista, né? O nutricionista pode fazer a análise ali dos exames e encaminhar para o médico. Então, o médico, o ginecologista ou o endocrinologista é que vai cuidar dessa parte. Mas eu encaminho pacientes para analisar a possibilidade de fazer reposição hormonal. Isso vai ser muito mais eficiente, porque o que acontece é o decréscimo da produção de estrogênio, da produção de testosterona também, que vão influenciar em muitos daqueles sintomas, principalmente o estrogênio. Então, eu tenho o recurso de utilizar alimentos que são fitoestrógenos, aí, principalmente para mulheres que não podem fazer essa reposição hormonal. Também tem
Também tem alguns suplementos, alguns fitoterápicos que eu posso utilizar, mas eles não vão ser tão eficazes, e eu deixo isso muito claro quando eu falo com uma paciente, que eles não vão ser tão eficazes, a gente vai tentar. Até porque cada mulher responde de uma maneira diferente. Então, são tudo testes, mas ela podendo fazer reposição hormonal, ela vai ter uma resposta muito melhor, né? E aí, com relação à sarcopenia, é o treino de musculação. E muitas vezes, eu até esqueci de mencionar aqui, mas muitas vezes a falha está no treinamento que ela faz, né? A gente sabe que mulheres treinando musculação é bem diferente de homens. Então, grande parte, né? Claro que não são todas, mas grande parte das mulheres vão para a academia, fazem um treino mais ou menos, né? Um intervalo grande, não exigem tanto da musculatura. Isso não vai ter o estímulo adequado para fazer uma hipertrofia, né? E também a frequência de treinos e o descanso, claro. Mas a frequência de treinos, né? Então, quando chega uma mulher e me fala, não, mas eu já treino 2 vezes na semana musculação. Aí eu falo, tá bom, a gente tem 7. Então, de 7, 2 tu treino, quer dizer que 5 não treina. A gente não vai ter uma boa resposta com isso. Pode ser, inicialmente, pode ser um caminho, né? Para uma pessoa que não faz nada, fazer 2 é melhor do que nada, mas não é o mais adequado. E aí eu gosto de relacionar com o trabalho. Imagina que você quer ser, sei lá, você quer ser o chefe da empresa, você não é ainda o chefe, você trabalha 2 dias dos 7, né? E aí os outros 5 você não trabalha. Você vai ser considerado um trabalhador? Não, não vai, né? Então é a mesma coisa, com 2 dias de musculação fica mais difícil. Então eu acho que a grande falha, além dessa parte toda hormonal que eu falei, está no treinamento. Carol, muito obrigada. Agradecer também a vocês que fizeram suas participações aqui com as perguntas, aqui as pessoas que estiveram conosco acompanhando conteúdo brilhante. Palmas para a Carol Martins. Obrigada, gente.